Você acompanhou aqui na Globo News a sessão em que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar até onde vai a imunidade dos deputados estaduais. Pela Constituição, a prisão de deputados federais e senadores tem que ser chancelada pelo Congresso Nacional. E o Supremo decidiu, como vimos no caso Aécio, que o mesmo vale para medidas cautelares. Desde então começou uma discussão grande aí sobre a aplicação dessa situação no caso dos deputados estaduais. E era isso que o Supremo estava fazendo nessa sessão de hoje. Vou falar com o Marcelo Cosme, que está lá no Supremo acompanhando tudo. Marcelo, boa tarde para você. Só para a gente situar o assinante. Tanto o ministro Marco Aurélio Mello quanto o ministro Fachin são relatores, porque o Supremo está julgando duas ações diferentes que têm o mesmo objeto, é assim que se diz, né? E logo de cara, eles discordaram entre si. Vamos por partes, né, Leilane? A questão é meio complicada. Boa tarde para você e para todo mundo. Na verdade, são 4 ações. Uma da Procuradoria-Geral da República, que acabou não entrando na pauta, mas tem o mesmo pano de fundo, como eles chamam, e 3 da Associação de Magistrados Brasileiros. Essa da Procuradoria-Geral da República tratava exclusivamente da Alerj, aí do Rio de Janeiro. As outras 3 é uma do Rio de Janeiro, outra do Rio Grande do Norte e outra do Mato Grosso. O ministro Marco Aurélio Mello, ele é o relator da questão ligada ao Rio Grande do Norte. Foi o primeiro a votar. Ele entende que o quê? Que deputados estaduais têm o mesmo direito de deputados federais. Por isso, então, as assembleias legislativas, nesse caso específico a Assembleia do Rio Grande do Norte, pode sim revisar essa decisão. Então, ele votou nesse ponto, mas já adiantou que também valia para os outros 2, que era para o estado do Mato Grosso e para o estado do Rio de Janeiro. Depois, quem votou foi o ministro... Tem uma mosquinha aqui na volta hoje, elas aparecem quando a gente vai entrar ao vivo, né, Leilane? Enfim, depois votou o ministro horário, Luiz Marcelo, Edson Fachin. Horário. Não é? E depois votou o ministro Luiz Edson Fachin. Ele era o relator da questão do Rio de Janeiro e do Mato Grosso e entendeu exatamente o contrário. Não, assembleias legislativas não podem revisar decisões da Justiça. Isso fere o princípio da divisão entre os poderes. Então a gente tem esse placar de um voto para cá, um voto para lá. Hoje também aqui a gente viu a primeira fala da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, aqui no plenário do Supremo, desde que ela tomou posse. Por mais que a ação dela hoje, que era relacionada ao Rio de Janeiro, que ela chegou a chamar de terra sem lei, né, não foi analisada hoje, ela foi ouvida e defendeu que o Ministério Público é contra essa autoridade dada às assembleias, ou que elas acham que tem, para revisar essas medidas cautelares. Então vamos ouvir aí o que dizem essas associações de magistrados que trouxeram aqui 3 ações e também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, além do primeiro voto do ministro Marco Aurélio Mello, a primeira parte da sessão de hoje, por favor. A sessão começou com a análise das 3 ações da Associação dos Magistrados Brasileiros, que questionam se deputados estaduais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Mato Grosso podem ter a mesma imunidade que deputados federais e senadores, e se as assembleias legislativas podem rever medidas cautelares. O advogado da associação defendeu que as normas que estenderam imunidades a deputados estaduais devem ser consideradas inconstitucionais. Violaria o princípio fundamental da separação de poderes ao subordinar a atuação de juízes e tribunais a uma prévia manifestação de outro poder, tolhendo a competência material típica do Poder Judiciário. Esse é o entendimento que deve prevalecer aqui, pouco importando que os membros do Legislativo Estadual tenham sido eleitos legitimamente pelos brasileiros. Para o procurador da Assembleia Legislativa do Rio, a ação deve ser julgada improcedente, porque as imunidades já foram aplicadas mais de uma vez pelo Supremo. O que nós temos é uma regra na Constituição Federal, já aplicada mais de uma vez pelo Supremo, que estende para mal ou para bem para os deputados estaduais, não só as imunidades materiais, mas também as imunidades formais. A Procuradora-Geral da República foi na mesma linha dos autores da ação. Para Raquel Dodge, o Poder Legislativo não atua como revisor de atos judiciais. Se outro poder da República eleva-se contra as decisões judiciais e resolvem revisá-las por qualquer mecanismos de força que imprimam as suas próprias decisões, a autoridade do Poder Judiciário fica abalada. Não pode uma decisão de uma Assembleia Legislativa
ordenar o descumprimento de uma ordem judicial, esponte própria, mano militare, sem sequer comunicar o juiz do qual emanou a ordem judicial. O primeiro a votar foi Marco Aurélio Mello, relator de uma das ações. O ministro entende que as assembleias legislativas podem revogar prisões de deputados estaduais determinadas pela Justiça. A imunidade não inviabiliza a persecução criminal, tampouco impede a prisão, mas sim estabelece limites rígidos a serem observados visando a plena atividade parlamentar. A regra é clara e não deixa margem para dúvidas. Os deputados estaduais têm a inviolabilidade conferida aos membros do Congresso Nacional. Bom, o julgamento foi suspenso, vai ser retomado amanhã, até a presidente Carmen Lúcia, falou que volta às 1h30 da tarde. A sessão sempre é marcada para as 2h, começa com atraso ali 2h30, mas hoje ela pediu para todo mundo chegar cedo amanhã e ser retomado, então, o julgamento às 1h30 da tarde. Então, o que a gente tem agora? Um voto para quê? Para que as assembleias possam revisar decisões da Justiça, como, por exemplo, mandar soltar por conta própria deputados federais, como no Rio de Janeiro. E um voto para que elas não tenham essa autonomia. O voto contrário foi do ministro Luiz Edson Fachin, que, como a gente já explicou aqui no início, tem 2 ações na mão dele e outra ação é na mão do ministro Marco Aurélio, que a gente acabou de ver. Então, só lembrando, antes de a gente ver o voto do ministro Luiz Edson Fachin, amanhã o Supremo retoma essa questão para dizer se as assembleias podem ou não revisar decisões da Justiça. Temos um placar de 1-1. O voto do ministro Fachin, por favor. Entendo que a Assembleia Legislativa do Estado, segundo compreendo, portanto, usurpou competência atribuída pela Constituição exclusivamente ao Poder Judiciário, violando o princípio da separação dos poderes. E aqui, senhora presidente, antes de apresentar a fundamentação do voto, e como diz, pedindo todas as vênias à conclusão que chegou o eminente ministro Marco Aurélio, indico nessa perspectiva que não depreendo da regra imunizante do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição da República Federativa do Brasil a amplitude que lhes foi conferida pelas Assembleias Legislativas que acabo de mencionar. Neste caso, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, por ocasião da edição de resoluções que revogaram prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário.